minutinho. Olá, pessoal. Bem-vindos a esse bate-papo, nosso Teletime Live. A gente vai fazer aqui uma entrevista com o Paulo César Teixeira. O Paulo César Teixeira, muitos de vocês já conhecem, é um veterano na indústria de telecomunicações, passou por muitas empresas do setor e já há mais de 4 anos aí à frente da Claro, na sua divisão de consumo. O Paulo César é CEO da operadora e a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente pode esperar para esse ano, o que a gente pode esperar para o ano que vem. Enfim, a gente tem um momento aí de grande transformação no mercado com o 5G chegando, com as operadoras adaptando seus serviços, migrando também para uma área mais próxima do consumidor em termos de oferta de produtos. E agora a gente tem que entender quais são as estratégias das operadoras. E aí, começando contigo, Paulo, para a gente entender um pouco para onde a Claro está indo, eu pediria que você falasse um pouco antes da gente começar a falar do futuro, falar desse passado, que eu acho que foi um passado muito difícil para toda a sociedade, né? A pandemia trouxe custos econômicos, sociais, psicológicos para as pessoas, e no final das contas a gente acabou passando por essa fase, tudo indica que o pior já ficou para trás. Que lições que você tira aí desse período e o que ficou, né, de construção a partir do momento em que as telecomunicações se colocaram como tão essenciais para o enfrentamento desse processo? Então, ótimo, Samuel. Obrigado, é um prazer estar contigo aqui nessa entrevista. Bom, antes de mais nada, quer dizer, a pandemia trouxe uma mudança substancial de hábito de consumo, né? Ou seja, para quem recorda bem, lá início de 20, né, em março, com os primeiros adversidades, digamos assim, da pandemia, as pessoas foram para suas residências e, naturalmente, deslocaram o eixo de consumo, né, das empresas para as suas residências, né? Isso colocou uma pressão muito forte na banda larga fixa, no sentido de prover, né, a capacidade necessária para esses clientes que agora estavam dentro do seu núcleo familiar, consumindo, né, profissionalmente, para fazer todo o seu trabalho que fazia dentro de uma empresa, passou a fazer dentro de casa, né? E, além disso, mais as questões escolares dos seus filhos e também a parte do entretenimento, dado que estavam isolados, né, dentro das suas residências. Então, isso foi um período muito duro, no sentido de prover as capacidades necessárias, porque, claro, você tem um dimensionamento de rede em função de uma geografia, e nós tivemos que nos adequar rapidamente a essa nova geografia face esse aumento de consumo. Agora, no lado do móvel foi mais tranquilo no princípio, mas depois, passado um ano também, o que a gente enxergou é que o tráfego por cliente aumentou substancialmente, tá? Então, esses hábitos de consumo, tanto na residência, vieram para ficar, porque continuam existindo, né? A forma de consumir banda larga também se ampliou, né? Cada vez mais esse tipo de instrumento que a gente está usando aqui, de fazer uma live, né, uma conversa via videoconferência, virou a prática normal hoje do nosso dia a dia nas empresas. A gente faz muitas reuniões mediante videoconferência, né? Muito mais do que fazia no passado. E o mesmo aconteceu no mundo móvel, entendeu? Então, primeira constatação óbvia é que aumentou o consumo unitário, ou seja, aumentou a pressão que se tem na rede, né, por demanda, né? A demanda cresceu e, naturalmente, você tem que ter uma capacidade para atender essa demanda. Mas eu diria que foi um momento que se dividiu entre duas situações, uma que é essa que eu mencionei, da pressão inicial, e depois, naturalmente, né, você dá curso a toda essa expansão de demanda que existia e que nós, naturalmente, temos que fazer os investimentos necessários para poder acomodar isso e manter um nível de qualidade alto que sempre estamos perseguindo aqui na Claro. E ninguém desfaz investimento, né? Não tem como tirar o investimento que já foi feito. Então, na realidade, teve que investir em novas áreas, né, em geografias distintas daquelas que você tinha investido, e, naturalmente, também se adaptar a esse novo perfil de consumo, né? Como mencionei, que aumentou de forma significativa a nível individual, ou seja, as pessoas passaram a consumir mais, e a nível familiar também, no caso da banda larga e da televisão. Agora, você avalia que esses hábitos de consumo que foram adquiridos ao longo desse período vão ficar, independente de... Sim, se mantém. A gente observa hoje, quer dizer, o cliente da móvel, por exemplo, está cada vez mais consumindo vídeos, né? Ou seja, ele está muito mais fazendo videoconferência, ou seja, então, isso vem para ficar, quer dizer, então não tem como você imaginar uma rede que não esteja preparada para atender esse tipo de consumo, né?
E, paralelamente, agora vocês têm que preparar a rede para esse novo consumo que vai chegar do 5G. E a gente já entra nesse assunto. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu queria te perguntar com relação agora a essa perspectiva para o ano que vem bom, vocês vão ter que continuar fazendo investimentos pesados na infraestrutura, investimento na rede para dar suporte a tudo isso que está surgindo. De alguma maneira, o 5G mexe nessa equação, vocês vão ter que fazer mais investimentos, vocês vão ter que manter os investimentos que já vinham sendo feitos ou redirecionar investimentos. Não estou falando de preço de outorga, né, que obviamente são contas separadas, né, mas falando especificamente da infraestrutura que vocês têm. Alguma coisa muda? Não, muda porque é o seguinte, claro, você tem acompanhado, né, nós fomos a primeira operadora a lançar o 5G no Brasil. Nós usamos as frequências que dispomos hoje através de uma facilidade que é chamado DSS, mais comumente conhecido, que é você poder usar o espectro atual para entregar a comunicação em 5G, o protocolo 5G, né? E assim o fizemos em meados de 2020. Nós estamos agora na perspectiva de poder usar o espectro do leilão, ou seja, a banda C, o 3.5 GHz. E dentro dessa perspectiva, o que nós definimos internamente é que nós vamos naturalmente atender todo o tráfego adicional que estamos enxergando que vai vir, né, no próximo ano, dentro do 5G. Talvez não na dimensão de toda a rede, mas principalmente nos grandes mercados, que aí onde naturalmente tu tem uma demanda mais fortalecida, né? Então, a ênfase é todo o tráfego novo, naturalmente, que o ideal é você já atendê-lo no 5G. Esse fomento e essa iniciativa que tivemos já trouxe resultados muito positivos. Para teres uma ideia, nós estamos hoje já, número divulgado pela Anatel, 720 mil clientes com o aparelho 5G, e a nossa estimativa é fechar o ano em 1 milhão, né, o número da Anatel de outubro, e a nossa expectativa é fechar 1 milhão de clientes com o aparelho 5G já na nossa base. Isso significa o quê? Que tu vai entrar com a rede em 13,5 e já vai ter tráfego ali. Não é? Então, nós estamos numa expectativa grande no sentido de que, criadas entidades agora, amanhã cria o GAISP, né, na sequência cria a EF, que nós possamos ter uma antecipação dos prazos inicialmente previstos. Né? Nós gostaríamos já poder usar essas redes o mais rápido possível, naturalmente tomando todos os cuidados requeridos para não ter nenhum tipo de problema de interferência, mas principalmente nos grandes centros, em clusters bem definidos, em que nós enxergamos aí uma demanda latente, né, para o tráfego 5G. O tráfego 5G traz um ganho de eficiência muito grande na rede. Né? Então, isso é significativamente importante para as operadoras, no sentido de acomodar esse tráfego já numa nova tecnologia. Não faz sentido você fazer investimento para atender uma demanda de tráfego na tecnologia anterior. Então, nós estamos dizendo, olha, nós vamos focar em fazer investimento para aumento de capacidade ou um 5G. Portanto, é fundamental essa liberação. A gente sabe que tem que cumprir uma série de requisitos, mas vamos cumpri-lo naturalmente, mas que se cumpra em 5G. Agora, esse 1 milhão de clientes que você já tem no 5G DSS, não necessariamente todos eles podem já migrar para o 5G standalone, que é o padrão que foi definido pela Anatel, e que vocês vão atender, obviamente, porque são obrigações regulatórias. Todos eles têm devices, né, que já têm a frequência 3.5 disponível, não é? Tão logo a rede 3.5 esteja em operação, esses clientes nessas redes poderão ter a experiência do 5G em frequência exclusiva. Perfeito. Então, assim, vocês vão coexistir com uma rede não standalone e uma rede standalone na mesma frequência, nas mesmas sem dúvida. A rede standalone ela vem mais para frente, entendeu? Até porque é bom dizer o seguinte, ó, para que a rede standalone tenha a dimensão que se queira, né? Ou seja, ela naturalmente tem que evoluir, inclusive a nível dos terminais. Eu vou dar um exemplo. O iPhone 13 foi lançado recentemente no mundo e ele é não standalone. Ele está preparado para ser standalone? Vai estar preparado. O hardware dele já prevê essa configuração. Só que tem que atualizar software, entendeu? Então, quer dizer, a questão toda do não standalone, nos parece, do standalone, melhor dizendo, é uma questão um pouco mais para frente, dado que, queiramos ou não, o não standalone cumpre um papel super relevante. Inclusive, a experiência de uso vai ser muito melhor, porque você vai ter velocidades maiores no não standalone do que no standalone. Você vai poder fazer uma combinação de frequências do leilão, por exemplo, 3.5, né? Chega agora, com as frequências atuais e fazer carrier das frequências atuais, somando-se a frequência 5G e através do Dual Connectivity, tu ter uma amplitude maior de banda
e conseguir velocidades maiores. Nós estamos testando aqui, por exemplo, na banda C, na banda do 13,5, banda do leilão, 1 giga. Quando tu agrega com as bandas existentes atualmente, chega a quase 2 gigas, entendeu? Quase dobra a velocidade. Na prática, então, você está juntando é um falso dilema, DSS. É um falso dilema, né? Porque, naturalmente, você aproveitando todo o legado que você tem ganho, e o cliente percebe isso naturalmente no uso no seu dia a dia. Na prática, você está juntando o 5G DSS que você já tem nas frequências legadas, mas com a tecnologia 5G, ao 5G na faixa de 3,5, fazendo essa combinação, e aí em cima desse core non-standalone, você consegue trabalhar com tudo ao mesmo tempo. E aí o core standalone vai sendo implementado com o tempo. É possível agregar 3 blocos de frequências, né, atuais com a frequência do 5G, que consigam ter uma largura de banda muito maior, e, naturalmente, com uma entrega muito superior. Perfeito. E em termos de produto, Paulo, o que a gente pode esperar do 5G? Porque, assim, muita gente fala, vai ser uma evolução do 4G. Quem tem 4G vai passar a usar a rede 5G, se já tiver um aparelho adequado e tudo mais. É isso que a Claro está pensando? Vocês estão pensando em oferecer... Não, naturalmente não. O 5G tem uma dimensão maior, ou seja, das tecnologias anteriormente lançadas, né? Ele tem uma dimensão muito maior, quer dizer, as qualificações da tecnologia, elas são totalmente diferenciadas, ou seja, além da alta velocidade, né, você tem a questão da latência, né, que é um diferencial importante para várias aplicações, a concentração de tráfego, né, e também um tráfego qualificado para determinadas aplicações, ou seja, o famoso slicing, né. Então, o que você enxerga no 5G é que, primeiro, para o mercado B2C, né, esse mercado vai querer o quê? É o smartphone do momento, né, que são os lançamentos recentes que estão acontecendo no mercado, todo o segmento premium está vindo em 5G, né? Nós já temos produtos na categoria média e intermediária também com 5G. A indústria nos informa que já está havendo um direcionamento para 5G, ou seja, a escassez de componentes no mundo levou que elas tivessem que optar por uma das tecnologias, e normalmente se fazia uma transição olhando muito o aspecto econômico e se procurando surfar ainda os ganhos que se tinha na tecnologia anterior, com preços mais agressivos, e agora se deu conta do seguinte, não, já que a tecnologia do futuro é 5G e no ambiente de escassez, vamos apostar mais forte em 5G. Então, todos os vendedores vão vir com o produto 5G numa dimensão muito maior do que inicialmente seria de se esperar. Nós já temos hoje quase 40 modelos de aparelhos 5G, e os clientes que estão renovando, que são da categoria premium e agora no segmento intermediário, estão renovando por produto 5G. E, naturalmente, querem ter a experiência do 5G. E essa é a maior parcela de tráfego. Queramos ou não, o Enhanced Mobile Broadband é a maior parcela de tráfego sempre nessa indústria. As aplicações B2B e as aplicações novas do B2C, elas virão, mas virão com o tempo. Nós estamos com uma série de iniciativas, testando vários modelos de negócio. Nós temos iniciativa na indústria 4.0, nós temos iniciativa no agrobusiness, nós temos iniciativa com entidades universitárias, ou seja, na área de entretenimento, nós fizemos várias demonstrações agora no Grande Prêmio de Fórmula 1, vamos fazer agora na Stock Car, ou seja, tudo isso numa perspectiva nova, numa perspectiva do que a tecnologia permite fazer coisas disruptivas e coisas inovadoras. Não é? Mas, naturalmente, que isso virá com o tempo. Né? E nós estamos estimulando que os nossos clientes, né, tendo eles modelos já de aplicação 5G em suas outras, digamos, multinacionais, por assim dizer, né, em outros mercados, que eles possam internalizar essas soluções aqui no Brasil, e nós estamos à disposição para isso. A indústria 4.0 é um bom exemplo. Você tem uma indústria operando de uma determinada maneira no exterior com 5G, nós também podemos prover essa mesma cobertura aqui no Brasil, da mesma condição de serviço que requer essa indústria, e naturalmente seremos um grande parceiro dessa indústria que queira já entrar no mundo do 5G para ganhar produtividade, ganhar eficiência e, portanto, melhorar o seu negócio. No caso do desenvolvimento da rede 5G, como ela tem essa dimensão para o B2B bastante forte, né, e muita coisa pode ser desenvolvida para o B2B, e a gente sabe que o B2B é uma área diferente do Grupo Claro, né, a área tocada pela Embratel, o desenvolvimento dessa estrutura e desses produtos está sendo feito em conjunto entre a Claro Consumo e a Claro corporativa. Sim, nós trabalhamos em conjunto aqui, ou seja, eu lidero essa frente do 5G internamente, mas nós estamos trabalhando em conjunto. A perspectiva da rede, inicialmente, é a rede onde há demanda, a gente tem essa identificação muito clara, onde é que estão transitando nossos clientes
com device 5G, e ali, naturalmente, se começa a construção da rede, mas as indústrias elas estão normalmente em lugares mais afastados, lugares até no interior do país. Mas nós não vamos nos furtar de ir lá fazer uma cobertura para atender esse projeto. Então, já definimos, em conjunto com a Embratel, naturalmente que esse interesse de tráfego será atendido prioritariamente. Já temos até um CAPEX reservado para esse tipo de demanda. Já tem uma destinação específica dos investimentos em 5G. Sem dúvida. Pensando no mercado B2B. Correto. Perfeito. Falando um pouco de banda larga fixa, que eu acho que é um outro tema muito relevante, é claro, é o maior player de banda larga fixa brasileiro, né? Já de muito tempo, mas vocês, nos últimos anos, têm ficado com uma base relativamente estável, né? Sem um crescimento significativo, mais ou menos seguindo aí uma tendência de evolução da própria economia, da população. Mas a gente viu o mercado de fibra crescer de uma maneira bastante acentuada como um todo. Então, claro, obviamente, perdeu o market share dentro dessa conta. Com 5G surge a possibilidade do FWA, eu não sei se vocês vão explorar isso na faixa de 26 ou não, mas quais são os planos e o que vocês preveem para a evolução da infraestrutura de banda larga fixa de vocês? Também é um bom ponto. Primeiro que essa dimensão de rede que nós temos, ou seja, é uma rede muito grande, uma rede... é a maior rede, né, do Brasil hoje, mas é uma rede que está presente inicialmente no cabo, né, em 200 cidades. E o Brasil tem 5.500 municípios. Então, naturalmente, que quem entrou nos pequenos e médios municípios que não estavam com a Claro, ganharam dimensão a partir daí. Ou seja, você tem os próprios incumbents, né, que concorreram conosco sempre, e agora os ISPs que entraram nesses pequenos municípios e numa geografia totalmente distinta da geografia que nós atuamos. A Claro, mais recentemente, também criou um projeto para isso, ou seja, para atuar com fibra nesse mercado, vem fazendo seus investimentos, não é? Vem acelerando, melhor dizendo, esses investimentos. Não é? Iniciamos com 100 cidades, vamos ir para 300 cidades, estamos crescendo em termos de HPs, mas, naturalmente, estamos compondo, né, isso dentro do nosso mix, sabendo que temos uma rede HFC e essa rede está sendo modernizada. Esse desafio que eu comentei no início da entrevista nos fez repensar a estrutura dessa rede e como nós íamos atender essa demanda adicional. E aí passamos a introduzir também o componente fibra no cabo, né? Sem menosprezar que o cabo tem um papel relevante e ele atinge velocidades equivalentes à fibra. Por exemplo, nós entramos com o DOCSIS 3.1 e estamos entregando agora a recente oferta lançada pela Claro, 1 GB, né? 1 gigabit por segundo. Então, isso tudo fez com que ao longo desse ano, nos últimos 12 meses, nós duplicamos a velocidade média da nossa base. Ou seja, nós pegamos a nossa base, no início do ano, se olharmos ela hoje, ela trafega, na média, com o dobro de velocidade. Por quê? Nós fomos lá e modernizamos a rede. Colocamos DOCSIS 3.1, incentivamos o cliente a ir para planos de maior velocidade e, naturalmente, criamos aí um efeito positivo no sentido do cliente ter uma experiência melhor do que ele tinha anteriormente. Nós temos a base de alto valor da banda larga brasileira, temos a base dos grandes mercados e aí queremos naturalmente fazer esse esforço de manutenção dessa base que sabemos que é uma base naturalmente muito visada pela concorrência. Por outro lado, entramos em pequenos e novos mercados, tá? E também estamos atuando aí nessa perspectiva de abarcar uma geografia maior. Com relação a esse aspecto que eu mencionava de market share, ele tem que ser olhado nessa perspectiva, quer dizer, do footprint. Quer dizer, tu tens um footprint não mais limitado a 200 cidades, que é o que a Claro originalmente tinha, ou 300 que ela tem hoje, né, e terá 500 no médio prazo, mas principalmente no sentido de que você tem os grandes mercados e ali você tem que proteger, né, os seus clientes que ali estão. Então, esse objetivo está sendo alcançado, né, nós estamos focando em dar uma experiência superior aos clientes que aí temos e, naturalmente, vamos na paralela alcançando novos mercados com as soluções, com a solução de fibra, buscando claramente geografias que nós consideramos atrativas para ir entrando em novos mercados, mas também com investimento próprio. Claro, não tem investimento com parcerias, por exemplo, não. O grupo decidiu caminhar dessa forma. Talvez isso gere, digamos assim, uma velocidade um pouco menor, mas eu diria que é uma velocidade adequada, dado a dinâmica desse negócio. Nós somos uma empresa que foca muito numa visão
de multiplay, ou seja, nós queremos ofertar não só banda larga, queremos ofertar televisão, telefonia fixa, telefonia móvel, né? Então, tudo isso vai em conjunto, né? Ou seja, todo o crescimento da móvel, por exemplo, nos últimos anos, alavanca o crescimento e a proteção da base fixa e vice-versa. Quer dizer, toda a fortaleza que nós temos no mundo do residencial também fortalece o móvel, né? No sentido de prover, né, uma solução integrada aos nossos clientes. O combo, a estratégia de combos que a Claro, de alguma maneira, consolidou, não posso dizer se foi a primeira a lançar, porque a minha memória não está tão boa assim, mas foi certamente a empresa que consolidou e fez com que essa fosse uma realidade, pelo menos entre os grandes operadores. Ela continua, imagino que continue, e ela é importante dentro dessa estratégia de oferta combinada, de 5G, correto. com banda larga fixa, né? É muito vantajoso para um cliente na hora que ele tem multiprodutos com a Claro. Ou seja, nós damos vantagens inequívocas, né? Ele tendo produtos residenciais com produtos móveis combinados. Então, tudo isso está, digamos assim, sendo o alicerce de uma estratégia nossa de crescimento e, naturalmente, querendo manter essa base super importante de clientes de altíssimo valor que estão conosco na banda larga e na televisão. Você mencionou que esses investimentos para a banda larga fixa, que envolvem, né, essas 300 cidades adicionais, que vocês vão expandir a infraestrutura com fibra, os investimentos na rede de cabo para que ela tenha um percentual maior de fibra e para que aumente a experiência do usuário, foram feitos só com o investimento de vocês, o que me joga para a questão da mudança de modelo que a gente viu a partir desse ano, praticamente, né, em que as outras concorrentes, Sim. As outras empresas incumbentes, optaram por segregar suas empresas de infraestrutura, né, criando as empresas de redes neutras, para poder viabilizar esses investimentos para além dos seus territórios. Né? Em alguns casos, inclusive, viraram empresas completamente separadas, o caso da Oi com a Vital. A Claro não optou por esse caminho, mas você vê oportunidade para utilizar essa infraestrutura neutra que está sendo implementada no Brasil? A Claro tem isso como uma possibilidade? Não, uma possibilidade, naturalmente, desde que os interesses sejam conjuntos, ou seja, que haja interesse mútuo, né? Seja vantajoso usar essa infraestrutura. Não tem por que não olharmos para isso, estamos olhando, naturalmente, mas a ênfase principal é crescimento orgânico, crescimento dentro das nossas dimensões, ou seja, dentro das nossas prioridades, e não temos essa perspectiva, por exemplo, que as concorrentes adotaram de terceirizar, digamos assim, vender a sua rede, né? E passar a compartilhar a sua rede. No momento que você compartilha a sua rede, você naturalmente tem aí outros players que possam utilizá-la. Mas é válido, existe no mundo esse modelo, mas nós estamos trilhando um caminho um pouco diferente e achamos que é válido e vamos persistir nele. O que você acha que vai acontecer com o mercado de banda larga fixa, Paulo? Você que conhece bem o setor de telecomunicações, você acha que ele vai passar por um processo de consolidação? Você acha que... Já está passando, né? Já está passando de forma bastante acelerada, inclusive. Eu diria que a valorização hoje está no seu valor máximo possível, imaginável, né? A nível de preço de acesso, que está sendo comercializado. Grandes e os médios estão incorporando os pequenos, e talvez os grandes, na sequência, venham incorporar os médios. Mas eu diria que é um processo natural, né? É um processo que sabia-se que iria ocorrer, mas, naturalmente, que isso pressupõe também uma perspectiva, né, que está sendo vislumbrada pelos ISPs, de que a competição também está se acirrando. Na medida que nós e os demais incumbentes passamos a entrar em mercados menores, né, naturalmente nós passamos a concorrer, né, nesses mercados, que eram mercados que estavam tranquilos, praticamente tinha lá um provedor, no máximo 2 provedores em geografias complementares, e agora entra uma grande operadora ofertando vários outros serviços juntos, e também isso mexe com as estruturas existentes, né? Vocês se veem como atores nesse processo de consolidação? Olha, tudo é possível, quer dizer, a gente sempre vai estar atento às oportunidades, né? Mas num primeiro momento eu diria que nós estamos mais focados em tocar a nossa operação e tocar a nossa expansão dentro do projeto assim definido. Já que a gente falou de competição, eu queria jogar o assunto para a competição no setor móvel, tá? Eu acho que esse é o segmento em que a disputa é mais agressiva. Bem, banda larga, fixa também a coisa é feia, mas no setor móvel você tem uma disputa muito grande.
a gente está vivendo um processo de concentração, né, com a saída da Oi Móvel no mercado, e aí ainda as perspectivas de aprovação pelas autoridades regulatórias, mas que, né, a tendência é que isso aconteça. O que aconteceu durante esses últimos 2 anos foi que a Claro desgarrou da TIM do ponto de vista competitivo na segunda posição, né? Vocês hoje, obviamente, têm aí uma posição consolidada, né? E você sempre disse que vocês almejavam a liderança de mercado em algum momento. Eu te pergunto se esse objetivo permanece, né? E como é que você vê o cenário competitivo a hora que os assinantes da Oi forem incorporados, as 3 que estão comprando, né? O que vai mudar nessa disputa? Porque vai ficar todo mundo com um número parecido de clientes, eu acredito, né? E a disputa meio que fica zerada. É isso mesmo que vai acontecer ou não? Não, na realidade, a divisão que se está propondo, né, sendo ela aprovada da forma como está sendo proposta, ela mexe um pouquinho no market share, mas não muda as posições. Quer dizer, então, as posições relativas se mantêm, né? E nós estamos mantendo o nosso objetivo de alcançar a liderança. Né? O objetivo esse que eu explicitei lá em 2017, quando eu cheguei na Claro. Então, quer dizer, o trabalho que estamos fazendo e estamos preparando naturalmente para receber essa base da Oi, mas a perspectiva é essa, ou seja, manter o nosso direcionamento, manter a trajetória da Claro. A Claro tem sido muito feliz nessa trajetória ao longo desses últimos 4 anos, no sentido de ser a operadora que mais cresce, né, em termos de clientes, em termos de receita. Né, é uma operadora que está muito bem avaliada em termos de qualidade de rede. Eu diria que a rede nossa é um de grande diferencial que a empresa tem. Todos os crowdsourcing, né, do mercado, Ookla, OpenSignal, Tutela, o que seja, nos avaliam super bem, super positivo, né? Recentemente, inclusive, saiu resultados que nos colocaram como melhor rede da América Latina. Então, naturalmente, que isso reforça muito a nossa posição como provedor de um serviço de qualidade. E, por outro lado, também os aspectos de inovação, né? Que a gente também está sempre focado em ter inovação como algo diferencial, né? Ou seja, nós iniciamos lá com ilimitado, ninguém tinha feito as chamadas ilimitadas, nós fizemos. O passaporte, que é você tendo incorporado no seu plano a possibilidade de ir para o exterior e usar seu telefone como se você usa aqui no Brasil, está incorporado na sua tarifa, né? E mais recentemente fizemos coisas muito positivas no segmento de pré-pago, né? Que é o que abrange, digamos assim, a população mais carente, né? A população com menos recursos. E demos 2 cursos ali muito interessantes, né? Para o jovem, né? O Descomplica, que é um curso referência para quem faz o Enem, está totalmente gratuito, totalmente incorporado no plano. Você pode usar fora do seu, com 0 rating, né? Você não consome megas no seu plano de dados. E mais recentemente, um que foi premiado, inclusive, semana passada pelo Google, um aplicativo que chama-se Claro Cursos, né? Que são cursos profissionalizantes em que a pessoa aprende ali, naturalmente, na dimensão possível, né? Habilidades para várias atividades que ele possa fazer para complementar a renda ou para iniciar uma atividade nova, né? Então, está super bem avaliado. Nós colocamos foco nisso, ou seja, ensino para jovem, para se qualificar e passar no Enem, jovem carente, naturalmente, e também o Claro Cursos para pessoas poderem se qualificarem para o mercado de trabalho. Tudo isso gratuito e com 0 rating. Então, mais inovador que isso, né? Imagino que pelo menos não vi no mercado brasileiro alguém que tivesse a coragem de fazer isso nessa dimensão que nós estamos fazendo aqui E na Claro. existe um movimento também de agregar valor no mercado móvel por outras frentes. Na frente de conteúdo, né, agregando aplicativos de conteúdo né, serviços de streaming que podem ser colocados ali. Tem a frente de games, né, que vocês, aliás, inclusive, avançaram de maneira pioneira, né, com o Claro Sim. Games. E também serviços bancários e agora, né, serviços de saúde que começam a se desenvolver. Você acha que esse é um filão ainda a ser explorado pelas operadoras? Não, sem dúvida. Nós estamos também nessa perspectiva que você coloca, quer dizer, naturalmente nós olhamos para todos os segmentos e oportunidades que se vislumbram, né? Essa questão dos aplicativos na área financeira, né? Nós introduzimos recentemente o Claro Pay. O Claro Pay é uma plataforma nossa, da Claro. Ele tem uma dimensão do grupo América Móvel, né? Tem
um banco por trás dele, e naturalmente nós vamos alargar esse portfólio de serviço. Ele já está incorporado também na nossa oferta de pré-pago, ou seja, o cliente que adquire um pré-pago da Claro já tem direito ao Claro Pay, e se ele usa o Claro Pay, ele passa a usufruir de benefícios associados a isso, ou seja, ele tem ganhos inerentes ao Claro Pay, por ter o Claro Pay, e naturalmente que ele vai, na sequência, esse é o objetivo nosso, alargar as suas prestações, alargar as suas features, né, para que ele seja bastante competitivo com outros aplicativos desse ambiente. De outra forma, a parte de ensino, quer dizer, eu citei o exemplo do Descomplica, mas nós temos outras iniciativas, assim como temos na área de saúde, né, que também é muito importante, estamos vislumbrando, fizemos uma parceria com o Einstein inicialmente, né, mas aí pegar um segmento um pouco mais alto, agora fizemos uma outra iniciativa, né, estamos testando, inclusive, num teste muito bem sucedido aqui no Paraisópolis, né, na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, com a plataforma 5G, também esse aplicativo de ensino à distância, né, para pessoas de menor renda. Então, tudo isso é um enfoque no sentido de agregar valor, ou seja, trazer conteúdo junto com a nossa rede, no sentido de prover uma solução o mais completa possível. O que você consegue projetar? Não sei se é possível falar num percentual, mas você acha que esses segmentos, né, que antigamente a gente chamava de serviço de valor agregado, hoje talvez sejam novos serviços digitais, né, mas isso pode agregar de maneira significativa as receitas de uma operadora móvel? Não, sem dúvida. Nós temos hoje vários desses serviços incorporados nos planos existentes, né? Ou seja, isso já vem, de certa maneira, sendo feito, incorporando aqueles segmentos de demanda mais normal e corrente, né, já estão ali incorporados. Mas alguns novos, esses que eu mencionei, por exemplo, na área de educação, na área de saúde, são serviços vendidos à parte, no sentido do cliente que tiver interesse, adquire esse aplicativo, né, com essa finalidade. Ou seja, se ele quiser ter um processo de consulta de telemedicina a um custo muito baixo, ele vai pagar um valor pequeno mensal, naturalmente, e vai ter atenção devida, né, quando ele assim requerer. O mesmo vale para a parte da educação. Então, nós estamos fomentando, né, diversos modelos e diversas aplicações para que o cliente tenha na Claro as melhores opções com relação ao serviço de valor adicionado. Sempre com cuidado, e é importante, Samuel, você mencionou bem, o SVA sempre foi uma questão muito visada, né, no sentido de que o mercado gerava, digamos assim, um certo desconforto para alguns clientes por cobranças de coisas que, eventualmente, ele não estivesse utilizando, né? Nós tivemos o cuidado aqui na Claro, e a Anatel acompanha muito isso, no sentido de verificar reclamações, né, com relação ao SVA, e nós somos hoje a operadora que melhor entrega essa relação, ou seja, nós temos pouquíssimas situações, sempre temos o cuidado de equacioná-las tão logo tenhamos aí algum entendimento indevido, mas são parceiros, trabalham conosco, têm uma supervisão nossa, tem uma plataforma e um ambiente totalmente regulado, e assim nós trabalhamos, e naturalmente o cliente, dentro do seu interesse, né, vai usar, vai ter ali debitado o seu valor, mas sempre de uma forma devida, bem entendida, com dupla confirmação, digamos assim, de que ele queira consumir aquele conteúdo, por exemplo, e naturalmente isso nos dá uma perspectiva, uma tranquilidade de ser bastante positivo na relação com nossos clientes, o que nos dá também um atestado de muita qualidade quando se faz aí as avaliações por parte, inclusive, da própria Anatel, aquela pesquisa imensa que ela faz de mais de 100 mil consultas, né? Nós temos tido destaque nos últimos anos também como uma operadora melhor avaliada por vários aspectos, mas também esse é um dos aspectos muito importantes e observados. Até porque o setor de telecomunicações como um todo, é claro, não está fora disso, tem conseguido melhorar o seu desempenho de avaliação junto ao consumidor de uma maneira bem consistente aí nos últimos anos, né? E essa Sem questão dúvida. dos SVAs talvez pudesse gerar algum tipo de ruído. Né? Pelo que você está me falando, vocês estão tomando esse... Sem dúvida. Não, acho que a questão os planos tarifários foram simplificados. Eu coloquei essa perspectiva também aqui na Claro. Então, logo eu cheguei, nós vamos simplificar os planos, vamos lançar planos ilimitados, vamos tornar a relação muito mais transparente, vamos trabalhar no sentido de prover e entregar coisas mais simples, quer dizer, a simplicidade também tem as suas virtudes, né? E, naturalmente, você tem ganho com isso, né? Quer dizer, o cliente entende melhor a fatura, entende melhor o seu consumo, quer dizer, eu que vim toda essa indústria já há algum tempo, né? Se cobrava, né, por segundos, né? O pulso, né?
Então, está tudo superado. Quer dizer, tu tem um flat fee aí, e isso naturalmente permite ao cliente o bom entendimento de que ele está pagando por algo e que ele tem toda a liberdade de consumir como queira, sem nenhuma surpresa, né? Falando em coisas antigas, Paulo, mas assim, só para a gente. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, justamente por você ser um dos veteranos do setor. Telefonia fixa faz sentido ainda hoje? Olha, tem o seu nicho, tem a sua demanda. O setor empresarial usa muito ainda, né? O setor corporativo. As pessoas físicas aí se divide um pouco, no sentido de o jovem prefere mais estar diretamente associado ao móvel, mas as pessoas mais maduras, digamos assim, mais experientes, né, nas suas residências, fazem questão de ali ter uma linha fixa, né? Então, a gente sempre tem essa preocupação, naturalmente, de prover também um bom serviço aí, um serviço de boa qualidade. Nós temos mantido, né, um foco dentro de uma base que vem caindo como um todo para todas as operadoras, mas cai menos, é claro, que cai nos demais, justamente por esse aspecto. Quer dizer, você tem, sem dúvida nenhuma, uma tendência, né, de mercado, mas que nós estamos trabalhando no sentido de fazer com que essa tendência também não gere, digamos assim, uma perda significativa nas receitas que sempre provém desse tipo de serviço, né? Agora, queria que você falasse um pouco sobre a economia. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito complicado de renda das pessoas, de desemprego, de perspectivas de crescimento não positivas para o ano que vem, quer dizer, ainda muito, muito incertas, né? E isso tudo, para uma empresa de telecomunicações, eu acho que é muito crítico. Qual que é a sua perspectiva e como é que você acha que vai se comportar, principalmente o churn das operadoras a partir de 2022? Eu acho que nós estamos vivendo um momento já, de certa maneira, com bastante impacto, né, pela questão inflacionária e pela questão da menor renda, principalmente nas classes C, D e E, né? Você observa que no ano passado, quando da pandemia e houve aqueles auxílios de R$ 600, depois de R$ 300, que havia, digamos assim, um certo conforto, né? E as pessoas estavam mais contidas, mais reservadas dentro dos seus ambientes familiares e, naturalmente, com isso podiam ter esse dispêndio sem concorrer com outros segmentos, né? Já vê agora uma pressão muito maior, a inflação está pressionando naturalmente o setor de alimentos, a parte de energia, gás, luz, enfim, e tudo isso concorre, digamos assim, com o telecom, né? Telecom é um insumo básico, telecom é essencial na vida das pessoas hoje, né? Você não pode imaginar alguém viver sem telecom, mas naturalmente a concorrência aumentou e aumentou numa perspectiva de que a renda também diminuiu. Diminuiu no sentido de que tem as classes que estavam suportadas, digamos assim, por auxílios governamentais, e esse auxílio não só foi reduzido, como o número de pessoas abrangidas também reduziu, tá? Então, agora, com esse novo auxílio, que vai entrar, está entrando agora ao final desse ano, temos que ver como ele se comporta, né? Como ele se comporta e será suficiente para que essa demanda se mantenha. Ou seja, a expectativa que nós temos como setor é que seria fundamental uma retomada econômica, né, no sentido de que houvesse, digamos assim, esse maior conforto para que você pudesse, dentro dos gastos obrigatórios, digamos assim, que você tem, né, você pudesse manter lá o seu dispêndio em telecom. Então, a questão da inadimplência, no caso da Claro, é super bem controlada. A questão do PDD, nós temos o menor PDD da indústria hoje, comparativamente com nossos pares. Temos o cuidado também de fazer as ofertas corretas para aquele perfil de cliente, no sentido de que ele também não dê um passo além da sua capacidade financeira. Isso tudo se reflete numa boa relação e evita, naturalmente, um churn que sempre é indesejável, né? A indústria que a gente vive, que sempre teve, né, essa componente de churn, mas eu diria que é claro hoje, pelos índices de churn que ela tem, e ela faz uma ótima relação com a sua base nessa perspectiva, ou seja, né, o pior que pode acontecer para uma empresa de telecom na dimensão de clientes que ela tem é o seu cliente ir embora. Então, a gente faz tudo para que ele não vá embora. E, naturalmente, tudo no aspecto de prover para ele soluções, né, que deixem ele mais confortável estando conosco. E tem a outra ponta também, que é a redução de custos, ganhos de produtividade, enfim, né? Você conseguir otimizar a atuação. Eu diria que a eficiência, a eficiência é sempre algo infinito, né? Sempre pode ganhar eficiência, né? Então, a gente trabalha também nessa perspectiva, né?
Eu acho que tem um fato novo que eu queria comentar, que eu achei que foi bastante positivo, essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal com E isso é o que eu relação queria às comentar contigo, alíquotas de sobre... telecom. Realmente elas estavam muito fora dos parâmetros razoáveis, digamos assim, e eu entendo que foi uma decisão muito positiva. Vai ter que se aguardar agora a operacionalização disso, mas claramente vai trazer telecom para um patamar de tarifa muito mais saudável. O ideal fosse até que pudéssemos alcançar um patamar bastante inferior a esse que se aprovou, né? Que é a tarifa média, digamos assim, né? Do Estado. Mas eu diria que já é um ganho expressivo, porque no Brasil paga-se muito imposto sobre algo que é essencial e que não é justo, né? Você tem hoje uma dependência muito grande das telecomunicações, da banda larga principalmente, e não tem por que pagar esse nível de imposto, que é uma coisa excepcional, basicamente. Brasil e poucos países no mundo que cobram tanto imposto sobre algo tão básico quanto telecomunicações. Mas a gente sabe que a carga tributária ela tem um componente pesado e já histórico, né? As operadoras de alguma maneira seguraram isso, né? De alguma maneira reduzindo margens ou absorvendo parte dessa carga tributária. Isso aconteceu. Você acha que no momento em que houver uma redução de ICMS, isso se reverte para o consumidor imediatamente, integralmente, ou você acha que vai ter que haver uma acomodação até se entender os novos patamares aí de valores? Mas vai ter reflexo para o consumidor de uma maneira... Não, sem dúvida, porque na realidade tu tens o preço líquido que você ofere, né, somado de um imposto. Quer dizer, na hora que diminui o imposto, o preço para o consumidor final tende a reduzir. Quer dizer, claro que observar agora também, nós estamos no meio de um regime inflacionário bastante alto, né? Ou seja, a energia está pressionando nossos custos, a parte de energia, nós estamos, inclusive, anunciamos essa semana, nós estamos já prevendo chegar ao final do próximo ano com 80% da nossa energia com produção própria, com meios autossustentáveis, digamos assim, né? Energia eólica, energia solar, né? Ou seja, iniciativas muito positivas dentro do grupo. As empresas de telecom são grandes consumidoras de energia, mas é inegável, nós estamos vivendo também um período de muita pressão inflacionária. Então, eu diria que vai ser uma questão que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito nesse aspecto, quer dizer, de poder acomodar melhor essas questões de aumento de dispêndio face ao processo inflacionário, tendo uma pressão menor na parte tributária. Tá. E aí agora, Paulo, porque é importante, você dizer o seguinte, ó, sempre quando se fala em telecom e se fala numa perspectiva, muitas vezes, né, que não se tem, digamos assim, uma penetração maior em determinados segmentos, né? Eu diria o seguinte: o mercado brasileiro hoje, né, apesar dessas questões tributárias que falamos, que são diferenciadas em relação ao que se pratica em outros países, nós temos um nível de competição altíssimo no Brasil. É só você pegar a curva, né, de benefícios, por exemplo, pegar a banda larga móvel e você pegar os preços praticados há um ano atrás e verificar quantos gigas você tinha naquela oferta e verificar quantos gigas você tem hoje, né, você observa claramente que houve um aumento exponencial dos gigas ali colocados. Por quê? Porque há competição, porque há disputa, né? Ou seja, não só por isso, mas por outros aspectos, né? Então é inegável, quer dizer, nós estamos num regime de altíssima competição e isso tudo beneficia o cliente final. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, Paulo, eu acho que a gente assim, abordou praticamente todos os temas que estão colocados na agenda, mas para o ano que vem a gente vê que tem um cenário de confluência de duas questões. Tem essas questões econômicas que a gente colocou, que a gente já pontuou, né, de dificuldades da economia decolar, de um cenário inflacionário, de custos que estão sendo pressionados em razão de toda essa conjuntura, ao mesmo tempo necessidades de investimentos cada vez mais elevadas e o ano que vem especialmente por conta da implementação do 5G. Você acha que o ano que vem tem condições de ser um ano melhor do que foi 2022? Você acha que é possível... 2021, perdão. 2022 pode ser melhor do que 2021. Você acha que é possível uma recuperação do setor depois desse período de pandemia mais acelerada do que a recuperação econômica do país como um todo? Não, a gente sempre espera isso, né? A gente sempre renova as esperanças nessa virada de ano, né? A gente começa a dieta e renova as esperanças, né?
Isso é verdade. Então, quer dizer, a perspectiva do 5G, por exemplo, ela traz algo novo, traz algo que já, por si só, né, vai permitir que a nossa indústria traga, né, junto com essa rede habilitadora, como eu sempre digo, né, novos serviços. Então, isso já permite você imaginar que, claramente, você tem uma jornada, né, que nós queríamos iniciar o quanto antes, até já iniciamos, melhor dizendo, quando introduzimos lá o 5G DSS, mas queremos reiniciá-la agora, digamos, melhor dizendo, com a perspectiva do uso do espectro, né? Então, um pouco da defesa que nós temos feito de maneira bastante enfática, que a gente consiga antecipar esses prazos para que essa jornada se inicie com maior rapidez. E, naturalmente, quer dizer, isso tudo traz essa perspectiva, de você trazer outros segmentos, né, na cadeia de valor, junto com o telecom e, portanto, gerando mais receita, gerando mais negócios, possibilitando que você abarque, digamos assim, outras atividades, né? E, portanto, isso seria muito positivo para o setor como um todo. Eu diria que essa perspectiva ela é única, no sentido de que você claramente vai adentrar em áreas que você até então não o fazia, né? Por quê? Porque a sociedade digital está aí, tá? Ou seja, uma coisa também que a gente não comentou aqui, mas que eu acho que é muito positiva, fruto do leilão, por fato de ele não ser arrecadatório, permitiu que as empresas, digamos assim, tivessem uma situação de caixa muito mais tranquila, tá? E que elas pudessem, a partir daí, embora cumprindo obrigações muito positivas, por sinal, de colocar telecomunicações lá no interior do interior, como eu digo, ou seja, em lugares muito distantes que, infelizmente, não estão bem atendidos, né, por questões econômicas, né, embora a gente contribua muito para o Fundo de Universalização de Telecomunicações e para outros fundos, né, e aí não houve essa preocupação até então de usar esses recursos para atender essas áreas com VPL negativo, como dizemos aqui na indústria, naturalmente que agora serão atendidas, dado que tem uma obrigação do leilão, e também, ao mesmo tempo, permite que as empresas, né, com esse caixa, com essa capacidade, digamos assim, de investimento, também procurem fomentar esses novos negócios. Como eu disse a princípio da entrevista, nós estamos prontos aqui para fazer parcerias, né, com aqueles segmentos que queiram entrar mais rapidamente no mundo do 5G. Então, esse é o convite que eu faço aos empresários, de maneira geral, para que se associe, é claro, que a Claro dará todo o suporte necessário para que você consiga aumentar a eficiência, aumentar a produtividade do seu negócio, baseado numa rede 5G. Agora é aquele processo de evangelização, né? Sair espalhando a mensagem do 5G pelo mundo e mostrando que existe oportunidade para que todo mundo ganhe com esse processo de transformação digital. Paulo, eu te agradeço imensamente a oportunidade de poder te entrevistar aí nesse nosso final de 2021, abrindo aí as perspectivas para 2022. A gente fica por aqui, mas certamente vamos estar acompanhando aí o dia a dia e tudo que estiver acontecendo de novo, né, com o cenário das telecomunicações, como a gente sempre faz, é claro, especificamente aí, sempre parceira e acompanhando também esse mercado junto com a gente. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Samuel. Prazer em revê-lo. Tchau, Paulo. Valeu. Tchau, obrigado. Até mais.